Conversa da Tarde, mais um programa aqui para você, da IPPTV, a sua TV missionária. Vocês estão estranhando um pouco, porque eu estou começando o programa hoje, mas é porque hoje é um programa especial. Nós estaremos falando sobre um tema muito importante, principalmente quando nós nos lidamos com a Bíblia e nós vemos que esse tema é muito falado na Bíblia. Então, nós, junto com o programa Conversa da Tarde, nós estamos lançando também um curso chamado Lidando com o Medo Biblicamente. Então, nós aqui hoje, eu e o Marcos, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre vencer o medo, como vencer o medo. Mas também nós estaremos lançando esse curso para você. E é um presente que nós estamos dando para os nossos telespectadores. Então, se você está interessado em aprender sobre esse curso, sobre esse tema importante, nós do EAD Pinheiros estaremos lançando esse curso para você. E é bem simples. Ele tem um custo muito baixo e nós estaremos dando um desconto que o pessoal vai colocar aqui na tela, aqui, ó, o desconto. E com esse código promocional, você pode ir no site EAD Pinheiros e colocar esse cupom e os primeiros 100 inscritos nesse curso ganhará esse desconto especial. Lembrando, irmãos, que o EAD Pinheiros é um braço da Junta Missionária de Pinheiros e o propósito dele é bem simples. Primeiro, treinar e capacitar irmãos e irmãs com temas relevantes da vida cristã, para ajudar você na lida diária, a como vencer com relação aos temas bíblicos e ensinar esses temas para os demais irmãos. E lembrando que todo valor arrecadado, ele é revertido para missões, para ações missionárias. Então, todo mundo sai ganhando. Você com conhecimento bíblico, autêntico, e o irmão ou a irmã que estará recebendo esse dinheiro e estará sendo revertido para missões. Mas antes, eu quero chamar o vídeo do pastor Alberto, o reverendo Alberto, que vai falar um pouco sobre esse curso para você. Fica com ele aí. O curso que nós vamos ministrar é o curso Lidando com o Medo Biblicamente. Essa será uma série estabelecida, formulada, criada, montada para servir a você em tempos difíceis. Nós vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para entender o que a Bíblia fala a respeito da experiência do medo. Nós vamos tentar entender esta experiência na vida humana. Portanto, junte-se a nós em mais um curso do EAD Pinheiros, Lidando com o Medo Biblicamente. Isso aí, dia especial, hein, Samuel? Dia de inauguração. Especial, exatamente. E para a gente é um maior privilégio, sabe, Marcos, quando a gente tem curso novo, porque é sinal, primeiro, do nosso trabalho, né? Levar realmente cursos, temas relevantes para os nossos irmãos e irmãs que querem se capacitar, que querem se aperfeiçoar e se esmerar no conhecimento da palavra de Deus, para assim cumprir a sua missão, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que vêm falando conosco, que é um dos nossos alunos, e falam assim, nossa, esse curso me ajudou muito, e me ajuda e me orienta. E tem alguns irmãos pastores que estão utilizando o curso para treinar líderes na sua igreja, por exemplo, pequenos grupos. E a gente vai falar, né, vai ter o congresso agora, né, do CAL, que vai falar um pouquinho sobre essa questão de discipulado, a metodologia utilizada, e a gente vê pequenos grupos sendo utilizados em várias igrejas saudáveis, crescendo não apenas em quantidade, né, mas o que mais me impressiona é em qualidade. Então, eu fico muito feliz, sabe, Marcos, de estar lançando mais cursos, e isso é sinal que nós queremos, de fato, dar o melhor para os nossos irmãos e irmãs que acompanham aqui a IPPTV. É isso aí. Então, reforçando, o tema do programa de hoje é como lidar com o medo, e o tema do curso é justamente isso, lidando, né? Lidando com o medo biblicamente. E a gente vai dar uma pincelada aqui, e aí o irmão e a irmã que tiver interesse, é só ir lá no site que a gente mostrou aí,
E eu acho que postaram também no chat aí, né? Sim. E ir lá e adquirir o curso, que você vai ser muito abençoado. Isso aí. Então aí no chat está tanto o link do curso para você adquirir, como o código promocional também, que é o LMB30, para você ganhar 30% de desconto. Em cima de um preço que já é muito pequenininho, você ainda tem 30% de desconto aí. Não tem desculpa para não fazer esse curso. Se você acha que é um tema relevante para você, adquira o curso. Exatamente. Ia falar que nem a Jessie falou, né? Sextou, mas sextou com conteúdo bíblico de qualidade. Isso aí, sextou assistindo o programa da tarde. Então sejam todos muito bem-vindos, deixem um like aqui nessa transmissão, isso ajuda muito para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso programa, possam ter acesso a esse conteúdo, a esse tema que fala com tanta gente, né? Porque quem nunca sentiu medo, quem nunca em algum momento da vida aí deu aquela fraquejada, né? E demonstrou essa falta de confiança em Deus. Exatamente. Mas, Samuel, na introdução do programa aqui, você falou que a Bíblia fala muito sobre medo, né? Por onde a gente começa aqui? Dá um exemplo para nós de onde a Bíblia fala sobre esse tema. Primeiro, o primeiro momento, o primeiro texto que vai falar sobre medo na Bíblia é em Gênesis. A gente olha depois da queda, né, de Adão e de Eva, que a gente olha coisa muito fantástica, né? Até então, o homem e a mulher estavam tranquilos no Éden e após a queda, a primeira reação do homem e da mulher com relação a Deus é medo, né? O texto lá de Gênesis 3:10 vai falar, né? Porque Deus perguntando para eles, né? Por que vocês se esconderam, né? E aí ele fala, né? Porque nós te vimos e ficamos com medo, né? O texto vai dizer o seguinte, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então a primeira passagem, né, bíblica que fala sobre medo é exatamente essa do Éden, né? E é interessante que é depois da queda, né? O pastor Alberto, né, eu vou dar uma pincelada, ele fala o seguinte, o medo ele é universal, da criança ao adulto. O medo, esse sentimento está entrelaçado e paira aos nossos corações. O pastor Hernandes vai falar que o medo, Marcos, o medo ele é pedagógico. E assim como o pastor Alberto, ele afirma, né, que todos os seres humanos têm a propensão, né, de senti-lo. E a gente percebe que na nossa lida diária, né, nós temos medo. Nós vivemos em momentos específicos da vida, ou às vezes de forma ruim, né, até, sempre com medo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, Marcos, o que é o medo? O que é medo, né? Essa é a primeira pergunta. E a gente, fazendo uma pesquisa, né, a gente olha que medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Às vezes as coisas estão tudo dando certo, mas a gente começa a antecipar as coisas que podem acontecer ali. Se a minha viagem acontecer isso, acontecer aquilo, e aí essa antecipação de uma coisa que porventura pode acontecer de ruim traz o medo, traz a preocupação com ela, né? E esse medo tanto pode ser positivo, né, como negativo. Porque imagina uma pessoa que não tivesse medo nenhum, Marcos. Ele estaria arriscando a vida com coisas muito perigosas, e muito perigosas mesmo, e acabava que ele não tinha esse senso, né, de cuidado com a própria vida, a própria existência, né? Sim. E seria também uma pessoa completamente egocêntrica, né? Uma pessoa que acha que tem um controle de tudo nas mãos, que pode fazer tudo. Exatamente. Né? Quando a gente demonstra medo, a gente demonstra uma fraqueza, né? A gente demonstra também a nossa limitação, a nossa imperfeição e a nossa total dependência em Deus, né? Então, graças a Deus, porque nós sentimos medo, porque senão seríamos homens muito arrogantes, né? Exatamente. E a gente olha na Bíblia, existe temor, né, medo, tanto de forma positiva como de forma negativa, né? E a gente olha, por exemplo, alguns versículos em Salmo, Provérbios, que vai apontar, né, o temor do Senhor. Por exemplo, Salmo 111:10. Vai falar o seguinte, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos que cumprem os seus preceitos, o seu louvor subsiste para sempre, né? Então, o que é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor, né? E a gente olha, né, essa verdade que a Bíblia vai nos ensinar sobre ter temor a Deus. Mas também o livro de Provérbios vai falar vários textos. Eu separei alguns aqui, mas eu vou falar uns 2 só. Por exemplo, Provérbios 1:7, Marcos.
vai falar que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, assim como os Salmos afirmou, né? Provérbios 19, 23, o temor do Senhor encaminha para a vida, né? E aí a gente tem que ter esse entendimento sobre temer a Deus. Sim. O temor do Senhor, ele muito nos é favorável, né, para nossas vidas, porque o temor, como você disse, apresenta limitações. Sim. O temor apresenta, muitas das vezes, submissão a um Deus que é mais poderoso do que eu, que é poderoso e eu não. E o temor do Senhor vai me ensinar, a instruir, a caminhar numa vida segura, uma vida que agrade a Ele. Então, são coisas que a gente deve levar em consideração, né? Essa questão de forma positiva, né, o medo. Sem medo, muitas das pessoas provavelmente já teriam morrido de alguma situação perigosa que ela se colocou, né? Mas aí também existe a questão do medo de forma negativa, né, Marcos? E eu vejo muitos dos nossos irmãos passando por isso também, né? Passando por esse temor, esse medo, e alguns até se deparando com ele e travando, paralisando, né? Sim. E justamente sobre isso a Marcela vai falar com a gente agora no nosso Conversa. Que conversa é essa? Que é o nosso quadro onde nós recebemos aqui a participação de outras pessoas falando sobre o tema, né? E hoje a Marcela vai falar sobre esse medo que Samuel acabou de citar aqui, esse medo que nos paralisa, né? Como nós devemos ter cuidado com ele. Vamos assistir. Olá, pessoal! O Que Conversa é essa de hoje? Vai falar sobre medo. Como vencer o medo? Bom, existem alguns tipos de medo. Muito é falado sobre temor, medo, a diferença de um e de outro, o temor com o medo e o temor ao Senhor, que são completamente diferentes. Mas quando nós estamos falando sobre o medo, aquele medo que paralisa, ele pode sim, muito provavelmente, ser um medo pecaminoso. Mas aquele medo que produz ansiedade, aquele medo que te paralisa, aquele medo que te faz deixar de ir à igreja, que te faz deixar de servir ao Senhor, é pecaminoso. E nós precisamos nos livrar desse medo, porque ele caracteriza algo muito grave: a falta de confiança no cuidado de um Deus amoroso. Nós precisamos lembrar que a todo tempo somos cuidados pelo Senhor. É isso que a palavra dele diz. Ele cuida de toda a sua criação, ele cuida de todos os seus filhos. Não tem como falar sobre medo e não lembrar daquele versículo que está lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se a pergunta de hoje é como vencer o medo, a resposta é: substitua o medo por amor. Até a próxima! Eu amo esse texto, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, e é isso que nós devemos fazer, né? Lançar fora o nosso medo e substituir esse medo por esse amor aí que a Marcela falou, que era o amor de Cristo Jesus, né? Exatamente. Deixa eu dar uma boa tarde para você que está com a gente aqui. A Kátia Lúcia, já lá de Distrito Federal, está conosco. A Jessi também. O Leandro está dizendo que semana que vem ele volta a trabalhar e vai sentir falta de assistir o programa ao vivo, né? Obrigado, Leandro. Ele disse que já indicou para algumas pessoas e que vale a pena. E nós também gostamos muito da sua companhia, Leandro, de todos vocês que toda tarde comentam no chat aqui. Nós já consideramos amigos, né? Já é uma família. Também aqui. tem a Maria Aparecida, né? Dando boa tarde. Isso. Tem a Wanda Almeida aqui também, que continua conosco. Sempre a Wanda está conosco. Desde o comecinho da TV, né? Exatamente. Está com a gente aqui. Tem a Geralda também, que está nos dando boa tarde. E está dizendo que é muito edificada, né? Amém. Amém. Gisele Carvalho também. Boa tarde. Continue mandando seus comentários de onde vocês estão nos assistindo aí. E qual é a sua opinião sobre esse tema, né? Como vencer o medo? Você acha que é possível vencer o medo? Você acha que, enquanto aqui na Terra, nós vamos conseguir vencer esse defeitozinho de fábrica, como diz o pastor Ival, que
vem lá do Éden, desde que o homem pecou, como nós falamos aqui no começo do programa, desde que o homem pecou, ele sentiu medo. E a atitude de Adão me chama muita atenção, né? Ele diz que ele pecou, teve medo e se escondeu do Senhor. E muitas vezes essa é a nossa atitude, né? Exatamente. Quando nós temos medo, nós nos escondemos, nos fechamos, queremos ir para longe das pessoas e às vezes para longe de Deus também, né? Interessante, Marco, que eu estava fazendo uma pesquisa bem rápida na internet. Na verdade, hoje eu fiz 2 pesquisas, né? Tá muito pesquisador. Hoje eu tô muito pesquisador. A primeira pesquisa que eu fiz foi com relação a quantas fobias existem, né? E de um levantamento rápido, eu encontrei mais de 500 fobias. Eu creio que tem muito mais que isso, né? Imagina, Marcos, 500 fobias. Tem medo para tudo nesse mundo, né? E o curso do pastor Alberto vai apontar isso, né? As 2 perspectivas, né? Essas 2 direções com relação ao medo, né? Para dentro e para fora, né? E aí eu não vou falar, não vou explicar, mas se você tiver curiosidade para ver, vai lá no curso. E a gente vê mais de 500 aqui. Eu creio que tem mais, muito mais do que 500 fobias. E a gente olha, sabe, Marcos, eu estava fazendo essa pesquisa, né? E vi um site falando sobre um pesquisador que escreveu, Robert Leary. Ele escreveu um livro, né? Ele fez uma pesquisa sobre o medo, né? Sobre fobias. Interessante que ele conclui que cerca de 85% das preocupações que nós temos não acontecem. Imagina, Marcos, 85% das nossas preocupações elas não acontecem. E as demais acontecem de forma muito mais branda. Aí a gente para perceber um pouco quantas vezes nós gastamos tempo com o medo, tendo preocupações. E muitas delas são preocupações que não deveriam ser levadas em consideração. Eu acho que esse momento aqui, né, nesse programa, serve muito para isso, né? Ter essa noção de quanto tempo estamos gastando com coisas que de fato não são necessárias e não são nem reais. Não são reais. Né? A gente tem medo de coisas que são irreais, de coisas de hipóteses, né? Exatamente. Tenho medo do que pode ser que aconteça lá na frente. Exatamente. E isso tira o nosso sono, isso nos perturba, a gente fica ansioso. E tudo isso por um medo, por algo que nem é real, nem existe, ainda não se concretizou, né? Só da possibilidade de acontecer já nos deixa temerosos, né? Já rouba a paz do nosso coração. Né? E eu tenho um texto que me chama muita atenção, que é o texto de Mateus, capítulo 8, Jesus acalmando a tempestade, né? Diz o seguinte o texto, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos, né? Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Porque sois... Aqui, mas fala sobre medo, né? Essa timidez aqui é de medo mesmo. Sim. Na minha versão está assim, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Exatamente. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Interessante que esse texto vai apontar primeiro a soberania de Deus, não só sobre os homens, mas sobre a criação, né? E nós percebemos que há uma leve e uma grande, na verdade, relação entre medo e falta de fé. Até quando nós devemos entender que o nosso medo, de fato, é falta de fé? Eu creio que se a gente parar um pouco para pensar, a gente tem que levar isso em consideração. Até quando o nosso medo aponta para o nosso coração uma falta de fé em Deus? Isso é algo talvez forte para alguns dos nossos irmãos, mas real, porque a gente vê aqui na prática que esses homens estavam com medo da tempestade. E eu pergunto para o irmão e para a irmã, qual é o seu medo? É o medo de perder o emprego? É o medo de não ser bom no que você está fazendo? É o medo de perder algum ente querido? Eu fiz uma pesquisa aqui, sem autorização, com os nossos irmãos aqui da IPPTV, né? Hoje eu passei o dia hoje perguntando sobre isso para eles. E o interessante é que os medos que eles
apontaram para mim que são deles, né? Por exemplo, teve uma irmã que falou que tinha medo de enlouquecer. Mas ela, no sentido de enlouquecer, no sentido de, deu uma doida em mim, e falei assim, eu não quero mais ficar por aqui, eu quero me isolar, eu quero ir longe, tal. Ela falou enlouquecer nesse sentido, né? Teve irmãos que falaram para mim que tinham medo de se surpreender, né? Por exemplo, de ser surpreendido, né? Por exemplo, num assalto e não ter forças para vencer ou lutar, brigar com um assaltante e acontecer alguma coisa de errado com a noiva. É um medo real, um medo que a gente vai hoje e sai na rua, a gente tem medo mesmo de sair na rua e ser assaltado. É um medo real, né? Teve outro que me disse que tem medo de não ser bom o suficiente no seu trabalho, com a sua família, com seus irmãos, com as pessoas que te rodeiam, de não ser uma pedra, né? De não ser surpreendido, de não ser bom o suficiente para ajudar, para auxiliar, para dar forças. Teve outro aqui que me apontou que tem medo de desistir do mundo, de ver tanta destruição, guerra, fome, as pessoas só querendo poder, e ele abre mão de lutar pelo bem, sabe? E é um medo real. Teve outros que falaram que tem medo de perder os pais, e teve um outro irmão que me apontou que tinha medo de não ser quem Deus queria que ele fosse, tanto profissionalmente como de forma social, com os amigos, com os pais. E olha, Marcos, de uma pequena porção aqui que eu conversei, né? Poucos minutos aqui, eu fiz esse levantamento. Uhum. E quantos medos existem entre nós, né? No nosso coração. E aí fica a pergunta, qual é o seu medo? O que tem te tirado do sono? O que tem tem agido contra a sua vida saudável diante de Deus e diante dos homens? O que realmente lhe impede de fazer mais para o Senhor? Uhum. O que realmente tira o seu sossego e tira a sua comunhão com Deus? Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? E a gente precisa refletir sobre isso, porque primeiro a gente tem que entender que o medo ele é real. O medo ele existe. Não é algo que inventado na nossa cabeça, ele existe, ele é real. Ele é um sentimento que tende a pairar no nosso coração e no coração caído, no coração depois da queda do homem. Então, a gente tem que ficar tendo cuidado sobre isso. Qual o medo que nos impede de crescer, de vencer e de continuar vivendo? E não ter esse sentimento de perder a alegria da salvação. Olha como tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, né? De perder a alegria da salvação. A gente tem que sempre nos alegrar na salvação, buscar nos alegrar na salvação em Cristo Jesus. Isso não pode impedir nossa alegria de viver, nossa comunhão, nosso caminhar diante dos homens e diante de Deus, né? Sim. O pastor Hernandes vai falar que o medo ruim é justamente esse medo que tira a nossa confiança em Deus, até porque Deus é o nosso descanso, né? Vamos ver ele falar sobre isso nesse vídeo. A palavra de Deus nos mostra que o medo faz parte da vida humana, não é verdade? É impossível você viver neste mundo sem enfrentar medos. O medo às vezes é bom, porque uma pessoa que não tem medo nenhum, ela pode se expor a determinados riscos desnecessários. Mas há um medo que ele é fóbico, ele é pernicioso, ele é perigoso, é quando ele me tira a confiança em Deus, o descanso em Deus. É por isso que o salmista diz, ainda que estoure contra mim a guerra, eu confiarei. A nossa confiança está no Senhor. Você depende do Senhor. Ele é o seu abrigo, Ele é o seu esconderijo. Você, debaixo das asas do Onipotente, não teme a tempestade. Não porque você é forte, não porque você é capaz, não porque você tem estratégias ou tem recursos em você mesmo para se livrar dos riscos e perigos da vida. Mas você vive confiado em Deus, descansando no cuidado de Deus, na proteção de Deus. Você pode dizer como salmista, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é quem cuida de nós. E quando a nossa vida está segura nas mãos dele, nós não precisamos ter medo. Amém. Que palavra boa, né? Para nos dar ânimo, para nos lembrar de que Deus é o nosso descanso. Se estamos nele, nós podemos confiar.
Agora eu vou dar uma pausa no nosso assunto de hoje para falar de outro assunto que também é do seu interesse: dinheiro, bens e eternidade. Como usar o nosso dinheiro de uma forma que agrade a Deus? Você vai descobrir a resposta para essa pergunta e vai aprender a administrar as suas finanças da maneira correta com esse livro aqui, ó, que é o novo livro da Editora Hebron em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Dinheiro, bens e eternidade, princípios bíblicos para administrar as suas finanças com sabedoria. Você ficou interessado? Achou que esse tema aqui, ele fala com você, tem alguma coisa a ver com você? Então acesse o site, está aparecendo aqui na tela, ó, editorebron.com.br, garanta o seu, porque está na hora de rever os nossos conceitos sobre dinheiro, rever nossos conceitos sobre bens e nos lembrar da eternidade. Vale lembrar também para você que toda compra realizada na Hebron é também uma contribuição com a expansão do reino, porque 100% do lucro das vendas é investido na obra missionária. Então, quer adquirir o seu livro, Dinheiro, Bens e Eternidade? Então entre no site. O pastor Arival recomenda demais esse livro. Ele diz que vai transformar aí a sua visão de como você pensa a respeito das finanças. Então acesse o site aí, editorebron.com.br, e adquira o seu Dinheiro, Bens e Eternidade. E agora nós voltamos ao nosso assunto, que é como lidar com o medo, como vencer o medo, né? E aí, Samuel, o que mais a Bíblia nos fala a respeito deste importante tema? Bom, Marcos, boa pergunta, né? Quando a gente nos voltamos para a Bíblia, né, nós percebemos que existem mais de 300 citações sobre não temas, né? Sim. A Bíblia fala muito sobre não temer, não temer. E quando a gente nos voltamos, né, quando nós nos voltamos para os Salmos, principalmente, nós vamos perceber, né, que, por exemplo, o Salmo 27, de 1 a 3, vai apresentar para nós que devemos estar seguros no Senhor, ter a segurança no Senhor, ter o coração firmados no Senhor. E além disso, ter a segurança firmada no Senhor, buscar ao Senhor nesses momentos. Você mesmo disse, né, que às vezes agimos como Adão e como Eva, nos escondemos diante de Deus quando estamos com medo, né? Mas, pelo contrário, a Bíblia nos ensina que mesmo em momentos difíceis e em momentos tenebrosos e momentos que nos trazem medo e pavor e assombro, nosso papel é buscar no Senhor, buscar ao Senhor. Porque o Salmo 71 vai apontar que o Senhor é a nossa segurança, porque Ele nos guarda. O Senhor guarda os nossos corações. E eu acho excelente, Marcos, quando a gente entende mais de Deus, nós entendemos mais que buscar nele a solução é a melhor solução. Às vezes nós queremos dar solução para tudo nas nossas vidas, né? Queremos ter uma receita de bolo para todas as circunstâncias da vida. Mas às vezes, e sempre na verdade, a melhor solução é buscar a solução em Deus. Buscar a nossa força em Deus. Buscar o nosso auxílio em Deus. Essa já é a resposta da pergunta, como vencer o medo, né? É buscar em Deus, é correr para os braços dele, é clamar por socorro para ele, porque nós vamos ter medo, né? Nosso coração ele vai sentir, vai experimentar esse sentimento que é o medo. Mas se nós depositarmos em Deus esse anseio, né, ele vai acalmar as tempestades e vai acalmar as tempestades também do nosso coração, né? A gente olha, eu gosto muito do texto de Salmos. É um salmo bastante conhecido, Marcos. Todo mundo conhece. Acho que é o primeiro salmo que a criança aprende, né? Na escolinha dominical, né? Salmo 20, Salmo 23, né? Sim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista Davi aqui vai apontar que o medo é algo real. Ele entende que
ele vai passar por momentos difíceis da vida, momentos de tribulação. E ele aponta que mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, versículo 4, ele afirma que eu vou passar. E mesmo que eu ande por esse vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque eu sei e tenho consciência que Deus está comigo. Isso nos ensina muito, né, Marcos? Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Tem uma história que me disseram uma vez que eu achei muito sensacional. É a história de um homem que estava caminhando na praia e Jesus estava ao seu lado, né? Então ele via 4 pegadas, né? As 2 dele e as 2 de Jesus. Eles estavam caminhando e caminhando e caminhando. Quando começou a ter situações difíceis, momentos difíceis, ele percebeu nos passos que só existia 2 caminhadas, 2 pegadas, né? Não existiam mais 4 pegadas. E ele começou a reclamar com Jesus. Cadê você comigo? Você não está comigo. Eu estou passando por momentos difíceis e você não está comigo. Aí depois ele percebe que ele estava sendo carregado no colo. Não era ele que estava mais caminhando, era Cristo que estava o levando, né? E às vezes a gente pensa que nos momentos difíceis estamos sós, mas às vezes são esses momentos que Deus está conosco de forma mais contundentemente falando. São esses momentos que Deus está nos guiando, né? Nos levando no colo, falando assim, olha, eu estou contigo, eu estou te guiando aqui. Então, por isso que não devemos andar com medo, devemos antes não temer mal algum, porque eu entendo que o Senhor está comigo. E aí, falando sobre medo, né? Eu tenho medo também. Eu não sou perfeito, né? Eu tenho meus medos, tenho meus temores. Por exemplo, eu tenho medo de errar. Eu conversando com o pastor, ele também tinha esse medo. Né? Eu tenho medo de errar, tenho medo de fazer uma coisa errada. Eu tenho medo, isso é um temor que eu tenho. Quantas e quantas pessoas também têm, mas, assim como o salmista vai ensinar aqui, devemos guardar o nosso coração, sabendo que, mesmo em momentos difíceis assim, nós não temeremos, não devemos temer mal algum, porque Deus está conosco. Ele está conosco, é isso mesmo. Não tenha medo, porque Deus está com você. O amor lança fora todo medo. Vamos ver o pastor Hernandes falar sobre esse tema. Tivemos um probleminha aí no nosso vídeo, mas daqui a pouco, se a gente conseguir resolver o problema, a gente mostra o pastor falar sobre esse texto, que é muito bonito, né? O amor lança fora todo o medo. E saber disso, saber que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, até quando passamos no vale da sombra e da morte, que se tem uma figura mais desesperadora do que essa, um vale de sombra e morte, é algo que nós deveríamos realmente ter medo, mas saber que o Senhor está conosco lá nos conforta, né? Nos traz paz. Exatamente. O próprio Paulo, né, escrevendo a sua 2ª carta, aponta, né, isso, né? Que ele entende que o sofrimento, que aquele momento ali é para ensinar, a própria vida dele, né? Ele fala que nós estávamos temendo a morte, né? Nós estávamos com risco de morte ali, mas que ele entendeu ali que Jesus estava com ele e os livrou da morte, né? Porque ele entendia que em todos os momentos, Deus está conosco. Então, irmão, irmã, guarde no seu coração. Deus está com você. Mesmo no dia de amanhã, que ainda não aconteceu para nós, Ele continua e está lá, nos esperando. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O tempo não limita Deus. Ele está conosco, Ele estará conosco, Ele já está no dia de amanhã, porque Ele é Deus. Então, confie em Deus, não porque Ele vai te guardar apenas, mas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder para fazer e quer fazer. E Ele não vai abandonar os seus filhos. Então, guarde seu coração, confie nele, e o mais Ele fará. Amém, amém. Deixa eu dar uma boa tarde aí para todo mundo que está no chat, né? A Maria Soares, a Ruth Sobrinho dizendo que tem medo de perder a memória, já está confessando aqui qual é o medo dela. Comenta aqui no chat também, qual é o seu medo? O que é que você mais teme aí que aconteça com você? A Raquel está com a gente também, a Valdineia, lá da Bahia, diz que tem medo de ficar doente, prostrada em uma cama. Esse é o medo de muitas pessoas também, Valdineia. O Wesley, Mônica Menezes, Alessandra, todo mundo aqui, todo mundo fazendo parte da nossa conversa da tarde de hoje. Eu quero perguntar para vocês que estão nos assistindo,
a seguinte questão. Você está gostando da programação da IPPTV? Pois é, uma equipe tem trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa Web TV, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia na internet. Eu sei que tem gente que coloca na TV, deixa lá 24 horas passando, assistindo a IPTV, enquanto está fazendo as coisas de casa, a IPTV está rolando na televisão. E nós queremos continuar crescendo, nós queremos continuar levando o Evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. E é por isso que nós criamos a campanha Parceiros IPPTV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da TV e com a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você se torna um parceiro IPPTV e também fará parte da nossa família. Não se esqueça de colocar os 10 centavos no final da sua doação, porque isso é o que vai identificar que a sua oferta é justamente para a campanha do Parceiros IPPTV, tá? E não precisa ser só R$ 30,10, pode ser o valor que você quiser contribuir, pode ser menos, pode ser mais, como você desejar. E a boa notícia é que você pode fazer também através do Pix, que está aparecendo aqui, ó, o CNPJ 10755150 contra 69, que é o CNPJ da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Colocou os 10 centavos, você está fazendo parte da nossa campanha Parceiros IPPTV. Nos ajude a manter essa TV no ar, porque essa daqui é a sua TV missionária. Vamos voltar a falar sobre medo, Samuel. O que mais a Bíblia nos ensina a respeito desse tema? Muito bom, Marcos, muito bom. Eu queria falar sobre 2 textos com vocês. E antes eu acho que é minha sogra aqui, viu, Verônica, falando que está gostando muito do tema e que o Senhor é quem cuida de nós, né? Que bênção. E a Maria Aparecida, programa abençoado aqui. Bom, que bom, gente, que bom. A gente vai olhar lá em Salmo 34, versículo 4. Vai falar o seguinte, né? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Acho que interessante esse versículo, Marcos, porque a gente olha aqui, o salmista apontando algumas ações que nós podemos fazer para que possamos vencer o medo, né? Eu acho que, e creio que essa deve ser a nossa luta, né? E o passo a passo para que possamos vencer esse medo. Em momentos difíceis, em momentos de desespero, de medo, que possamos colocar esse versículo em prática. Primeiro, o salmista, ele explica e aponta a primeira coisa para vencer o medo é ir ao Senhor, né? Buscar ao Senhor e ir ao encontro do nosso Deus, e não o contrário, né? Nós devemos colocar o nosso coração e nos voltarmos diante de Deus, irmos ao encontro do nosso Deus, porque é nele que nós encontramos consolo. E essa busca não é qualquer busca, Marcos, mas é uma busca de perseverança. É ir atrás. Eu lembro, Marcos, no ano passado, quando eu tive a crise de ansiedade, né? E aí eu tenho asma, então eu tenho toda essa questão aí com relação a doenças respiratórias, né? Então, eu já passei, minha mãe que o diga, né? Passou noites em claro comigo, porque eu não estava conseguindo respirar, eu estava com falta de ar mesmo. E na minha época, eu não sou tão velho assim, vocês me respeitem, mas na minha época, o SUS não dava os remédios para doenças respiratórias, então vivia abaixo de chá, de alguns remédios naturais e tal. E muitas noites, Marcos, que eu vi minha mãe dormindo, sentado no chão, do lado da minha cama, fazendo massagem no meu peito, usando Vick. Eu sou o rei do Vick. Olha, mexendo. Exatamente. Mas era o que mais minha mãe usava, porque era o mais barato para utilizar naquela minha época, né? E eu sei, eu passei por isso no ano passado com relação a essa crise de ansiedade, né? Com medo do Covid, com medo não tão do Covid, mas da doença respiratória mesmo, né? Acho que um dos meus maiores medos é morrer, falta de ar, morrer sem ar. Mas a gente olha, Marcos, esse texto, e ele aponta uma verdade extrema para nós. Busquemos ao Senhor. Irmão e irmã, quer vencer o medo, busque ao Senhor. São esses momentos mais especiais, os momentos mais apropriados, se eu posso falar assim, para buscar ao Senhor. Vá de encontro a Ele. Vá buscar
sobre ele na palavra, descansar em oração. Regozije-se no Senhor através da leitura, da meditação, da busca incessante pelo relacionamento com Deus, na sua palavra. Busque ao Senhor. E o interessante é que esse versículo também nos aponta uma promessa, né? Uhum. Que Ele vai nos acolher. Sim. Ele vai nos acolher. Ele não é um pai mau, mas Ele é um pai, é o Deus das misericórdias e o Pai da consolação. É Ele que vai nos consolar. E essa é uma promessa que devemos agarrar com todas as nossas forças. Devemos guardar o nosso coração, que Ele vai nos acolher. Ele vai cuidar de nós. E Ele já tem cuidado de nós. Nós somos tão falhos, limitados, porque se faltará, nós morremos. Coisa simples, né? Coisa corriqueira, mas se faltará, nós morremos. Para mostrar a nossa limitação, nossa pequenez. Mas Ele aqui nos promete que Ele vai nos acolher. E mais do que isso, Marcos, Ele vai não apenas nos acolher, mas Ele vai nos livrar dos nossos temores. Dos nossos temores. Tenha fé em Deus, que Ele vai nos livrar dos nossos temores. Não deixe que esse medo nos paralise de fazer o que é certo diante de Deus. Não deixe que esse medo nos paralise de fazer a vontade, de cumprir o chamamento que Deus tem para nós, que é fazer discípulos, que é fazer o nome dele conhecido, que é fazer com que Cristo seja reconhecido e conhecido por todas as pessoas ao nosso redor. Seja um instrumento nas mãos de Deus, independente dos seus sentimentos, independente das circunstâncias, porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Então, que esse medo suma e que a paz de Cristo reine no seu coração, porque nós iremos buscar a Deus, e Ele nos acolherá e nos livrará dos nossos temores. Que promessa maravilhosa, né? Eu sempre falo que uma coisa que eu aprendi com o pastor Arival foi isso, aprender a tomar posse das promessas de Deus. O pastor Arival sempre diz, olha, se apegue nas promessas de Deus. Ele está dizendo aqui que vai te acolher e vai te livrar. Se apegue nisso, porque é promessa dele. Exatamente. E ele é fiel para cumprir. Então, nos seus momentos de medo, de temor, de desespero, lembre-se dessas promessas. Lembre-se que você não está sozinho, que o Senhor está com você e que Ele promete nos acolher. Ele promete estar conosco em qualquer momento da nossa vida. Seja o temor que for, seja o medo que você estiver sentindo, seja qual for a tempestade que está te assustando, o Senhor promete acalmar a tempestade, promete estar conosco e nos livrar dela, né? Exatamente, exatamente. Por falar do pastor Arival, vamos ver ele falar sobre esse tema, né? 3 passos para vencer o medo. Então, como vencer o medo? Primeiro, busca ao Senhor. Segundo, tenha convicção, certeza de que Ele vai acolhê-lo. Terceiro lugar, diz aqui, livrou-me de todos os meus temores. Esse verbo livrar significa libertar completamente. A ideia aqui é de tirar de uma prisão. É como se você estivesse preso numa cadeia, e essa cadeia era o medo. Eram os temores, porque a palavra temores aqui está no plural. Às vezes a gente não tem só um medo, a gente tem vários medos convivendo dentro da mente e do coração. Mas o Senhor nos liberta, nos liberta. E há um detalhe muito importante aqui, que Ele nos liberta de todos, e aqui o pronome meus temores significa que os temores não são de Deus, são nossos. Então, os temores são nossos, mas a coragem vem de Deus. E lá no Salmo 27, né, Davi diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vamos lá.
Oh, amém, pastor. Deixa eu dar uma boa tarde para o pessoal do chat aqui. A Alessandra, tá todo mundo falando sobre seus medos aqui, né? A Alessandra disse que tem medo de elevador, tem medo de lugar fechado com muita gente, tem medo de avião. A Mônica disse que estava com medo porque ela é alérgica e acabou de tomar um remédio que nunca tinha tomado e achou o programa falando sobre medo. Que bom. Que bom, né? Deus faz assim, Ele coloca nos direciona, né, para situações justamente porque Ele fala conosco dessas formas, né? Exatamente. A Maria Ferreira está lá em Portugal, dizendo que tem medo de perder a salvação. Maria, não tenha medo disso. O Senhor Jesus, já naquela cruz, já garantiu para nós, já nos escolheu, já nos salvou. Isso aí é algo que está garantido. Se a salvação fosse por sua conta, porque você foi atrás, até tudo bem. Você teria motivos para ter medo. Motivo. Mas como foi Deus, Efésios 2, 8 vai falar o seguinte, ó. Sois salvos pela fé, né? Isso não sois salvos pela fé, isso não vem de vós, dom de Deus, né? O texto vai dizer o seguinte, que tanto a graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Tanto a graça como a fé, como a salvação vem de Deus, não vem de nós. Então, confie nessa verdade, confie em Cristo Jesus, que você não existe possibilidade do cristão verdadeiro e autêntico perder a salvação, porque nada vem de nós, tudo vem de Deus. A graça, a fé, a salvação, tudo vem dele. Então, que você possa descansar nessa verdade, que não existe possibilidade disso acontecer. Amém? Isso aí. A Maria Aparecida está dizendo, programa abençoado, amém, eu creio. O Antônio Jorge também está com a gente. O Flávio está dizendo que o maior medo dele é perder a fé. Se perder a fé em Cristo Jesus, você perdeu tudo. Vamos investir na nossa fé. É isso mesmo, nós temos que depositar o nosso coração em coisas eternas. Né? Coloque sua fé e sua confiança em Jesus. Se colocar em outra coisa, você está perdido. Exatamente. A Nancy dá uma boa tarde também, dizendo que está acompanhando lá de Salvador. Glória a Deus pela vida de vocês, que fazem nossos dias serem mais abençoados com a palavra de Deus. Amém, Nancy. Glória a Deus pela vida de vocês também que nos fazem essa companhia. Cristiano está com a gente também. A Márcia, a Marcela comentou. Obrigado por compartilhar seu testemunho, Samuel. Muito bom poder ver a ação do Senhor na prática da vida de vocês. Amém. Amém, né? amém. Nós temos experimentado esse cuidado de Deus, né? Nós mesmo. Graças a Deus por isso. Então, Samuel, uma mensagem final. O programa está quase chegando ao fim, o tempo passa rápido demais. Mas o que é que você fala para quem está nos assistindo aqui? Nós vimos várias pessoas comentando seus medos, seus temores. Que mensagem final você pode deixar para elas? Marcos, por último, eu quero compartilhar um último versículo com o pessoal aqui, né? Está lá em Isaías 41, 10. Vai dizer o seguinte, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo fala muito comigo, Marcos, porque se nós começarmos a olhar para nossas circunstâncias, para as dificuldades da vida, para o que podemos sofrer e se parar na caminhada e se der errado e circunstâncias para cairmos, se a gente olhar para tudo isso, Marcos, nós nos assombraremos. Porque a gente não consegue ver, e entender, e crer, e acertar no que vai acontecer amanhã. Na verdade, Marcos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5, 1 minuto, 10 segundos. Nós somos limitados pelo tempo, né? Nós vivemos o agora e o presente. Então, o texto vai dizer que não temas. Deus está falando conosco para não temermos, porque Ele está conosco. Ele também fala para não nos assombrarmos, porque Ele é o nosso Deus. Porque é Ele que nos fortalece e nos ajuda e nos sustenta com a sua mão e com a sua destra fiel. Então, que esse versículo possa falar profundamente aos nossos corações. Crer que nós temos um Deus todo-poderoso. Porque, 2 Timóteo 1:7, Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que possamos descansar nas verdades de Deus. Que possamos descansar no poderoso Deus, sabendo que Ele que nos fortalece, que nos ajuda e que nos sustenta dia a dia. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Que essa mensagem faça morada no seu coração.
né? Exatamente. O Senhor está com você em todos os momentos, né? E outra coisa, só lembrando, né, sobre a promoção, né, sobre o lançamento do curso. Sim, sim. Tem alguns irmãos que provavelmente não entraram depois, né? Sim. Nós lançamos aqui o nosso curso Lidando com o Medo Biblicamente, né, do EAD Pinheiros. Então, os 100 primeiros alunos que se cadastrarem, se inscreverem e adquirirem o curso, utilizando esse código aí de desconto, você terá acesso a um desconto de 30%. Lembrando que todo o curso do EAD Pinheiros é voltado para revertir o valor, né, para missões. Então, você vai ser abençoado e vai abençoar vidas. É o pastor Alberto que dá esse curso? Pastor Alberto que dá o curso. Muito bem. São quantas aulas, você lembra? São 4 aulas, mais uma prova. Legal. E a gente vai disponibilizar também um material que ele utilizou, né, nas aulas. Então pega um caderninho aí, vai assistindo às aulas, vai anotando, você vai aprender sobre o medo através desse curso. O site está aqui na tela, ippinheiros.org.br/adpinheiros. Também está no nosso chat aqui para você clicar e já comprar o seu curso. Chegando no site, você escolhe lá tem vários cursos, tem muita coisa, tem quase, não sei se tem mais de 20, mas se não tiver mais de 20, está quase chegando aos 20 cursos. Tem muita coisa legal, curso de vários temas. E aí, se você quer escolher esse curso que está sendo lançado hoje, aqui no Conversa da Tarde, você clica lá em como lidar com medo biblicamente. Lidando com medo biblicamente. Lidando com medo biblicamente. E digita esse código que está aqui na telinha amarelinho, ó, LB30. Tá aqui embaixo, LMB30. Digita aí, se você vai ter 30% de desconto no valor do curso, que já é muito pequeno, né? E você ainda contribui com missões. O seu pagamento aí vai direto para a nossa junta missionária. Está aí na tela o site, né? Vários tipos de curso de discipulado, de ansiedade, de vida devocional, de revitalização de igrejas, de evangelismo para criança. Enfim, tem de tudo lá na plataforma do EAD Pinheiros. E a partir de hoje tem também o novo curso que é Lidando com o Medo Biblicamente. É isso aí. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. A partir da semana que vem nós temos novidade aqui no Conversa da Tarde, tem quadro novo, tem mais convidados aqui, vai estar muito legal o nosso programa. Bom demais, e eu conto com vocês. 1h30 da tarde, ao vivo, aqui na IPP-TV. Você pode rever este programa de hoje lá no IPP Play, que é um segundo canal da Igreja Presbiteriana, onde nós depositamos todo o conteúdo da IPP-TV. Fique agora com Débora, Josiel, Oséias cantando e a gente encerra o nosso programa por aqui. Tchau, tchau. Tchau. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor,